Fala aí pessoal, tudo bem? Então vamos hoje darmos continuidade nas nossas dicas de PCB e eu recebi aí via canal, né, uma solicitação de como trabalhar com bibliotecas de PCB. O que isso quer dizer? Trabalhar com os footprints, é o desenho do componente para a placa de PCB. Então foi solicitado esse exemplo aqui, tá? O componente é esse relé miniatura de potência para 15 amperes da família AX aí da Metaltex, tá? Metaltex já é uma empresa bem famosa nesse segmento de relés, entre outros componentes mais aí. Caso vocês tenham interesse em algum componente, é só dar uma olhada lá no Metaltex. Ela já é bem conhecida, muita gente utiliza esses componentes da Metaltex, tá? Então aqui nós temos o datasheet do relé dentro do ambiente aqui do Altium Designer, tá? Estou aqui com o link. E como que eu faço o desenho desse componente? Como que eu vou realizar esse desenho para a minha PCB? Tá? Então eu já abri aqui o nosso datasheet referente a esse relé miniatura. Tá? Então ele tem todas as especificações, né? Tensão de trabalho de bobina, coisa do tipo, mas o que nos interessa aqui é realmente as dimensões e diagramas, né? Dimension and Layouts. Então isso que nos interessa. Então nós vamos realizar o footprint baseado nessa mecânica que o fornecedor do relé, né, fornece para nós. Então aqui nós temos as medidas, tá? E aqui o diagrama da PCI, né? Printed Circuit Layout, sendo uma vista bottom view, né, que é a vista por baixo, para nós realizarmos a nossa mecânica em cima desse componente. Tá certo? Então vamos lá. Mão na massa agora. Então já aqui dentro do ambiente do Alt, nós vamos criar aqui agora um file new. Então nós vamos agora para as bibliotecas, ou seja, para a library. Library do que? Nós queremos realizar uma biblioteca de PCB, então é uma PCB Library, ok? Então tá aqui. Então esse é o ambiente de trabalho para PCB, tá? Então isso aqui no caso seria a minha biblioteca de PCB e baseado naquelas informações nós vamos dimensionar e realizar o modelo 3D, por exemplo, se eu não tenho o modelo step desse componente, como é que eu faria? Então eu também posso trabalhar com a parte extrudada, né, que é onde eu pego aquela região do componente e peço para dimensionar uma parte extrudada naquela região. Então eu vou exemplificar isso aqui nessa aula de hoje também. Então primeiramente aqui eu vou passar para milímetros, tá? Que nós estamos trabalhando aqui em milésimo de polegada. Então como a referência do nosso desenho é em milímetros, então nós vamos trabalhar em milímetros. Então pressionando a tecla Q do teclado, já mudei aqui minha unidade para milímetros, tá? Bem legal. Então vamos pegar como referência o nosso desenho mecânico. Então o meu desenho mecânico é esse aqui. Então é esse diagrama de PCI. Então quais são as dimensões desse componente? São as dimensões que nos interessam. A princípio, nós vamos criar essa região com 18,8 e 15 milímetros na lateral aqui. Tá certo? Então voltando lá para o ambiente do Altium, vou setar o meu grid já para 1 milímetro, que vai ficar muito mais fácil de nós trabalharmos. Então vou setar o grid aqui para 1 milímetro, pressionando a tecla G. Então já estou trabalhando aqui com 1 milímetro. E primeiramente eu vou desenhar a minha serigrafia. Então eu vou trabalhar com a minha linha Top Overlay. Tá aqui, ó, TO, que é de Top Overlay. Vou selecionar a minha linha, Place Line, tá? Vou pressionar a tecla Tab do meu teclado e vou deixar aqui com ponto 1, que será a largura da minha linha, tá? Então Top Overlay com ponto 1. Vou dar um OK. Então vou começar daqui para cá, tá? Eu vou dar um ESC aqui, que é a minha primeira medida. Então essa linha, pelo que nós vimos lá no datasheet, ela vai ter que ter 18,8. Então vamos lá. Então primeiramente eu vou setar uma referência para mim trabalhar com a referência do meu ponto inicial. Então eu vou vir aqui em Edit,
tá? Set reference e vou colocar aqui location. Meu ponto inicial vai ser aqui. Então a minha referência de 0 nas minhas coordenadas de x, y é aqui, ó, exatamente nesse ponto, tá? Então vamos trabalhar agora aqui, ó. Então eu tenho 18,8. Então o meu x começa em 0 e finaliza em 18,8. 18,8. Ok. Então já fiz a minha primeira linha, tá certo? Então vou criar uma outra linha agora na vertical. Tá aqui criada também. Agora eu vou voltar no meu datasheet e essa linha ela tem que ter 15 milímetros, tá? Que é a nossa lateral aqui do relé, tá certo? Então vamos lá, não é a altura, não vamos confundir com a altura do componente, tá? Então voltando lá para o Alt, então aqui ela vai partir de um y de 0 e finalizar com um y de 15 milímetros. Então já criei o meu ângulo de 90 graus aqui referente ao meu componente. Então essa parte eu já posso copiar. Então vou copiar esse e esse aqui também. Vou chegar mais perto aqui para dar um zoom, para ficar mais fácil de nós trabalharmos aqui. Bacana. Selecionei os dois, vou dar um Ctrl C. Vou pegar exatamente essa origem como referência. E agora eu vou dar um Ctrl V. Tá? Então como é que eu vou colar isso aqui nessa parte? Vou colar exatamente assim. Então aqui eu fecharia já o meu retângulo. Deixa eu alterar o grid aqui para meio milímetro. Legal. Então aqui praticamente eu já fechei o meu retângulo do relé. Vou fazer esses pequenos arremates aqui. Sair um pouquinho fora, né? Vamos fazer o seguinte, para fechar com 100%. Então essa referência que nós pegamos aqui ficou um pouco deslocada. Então não ficou legal. Vamos refazer o comando aqui. Agora sim eu vou selecionar toda essa parte. Vou dar um Ctrl C e vou pegar como referência essa região aqui, ó, esse ponto. Pronto, agora eu dou um Ctrl V. E agora sim eu consigo casar em 100% a minha origem. Tá? Então tá aqui, bonitinho. Legal, aqui também ficou perfeito. Então eu já tenho as dimensões corretas do meu componente, tá? Então, ó lá, 18,8 por 15 milímetros, que é o que tem que estar aqui. 15 milímetros, perfeito. Então nós já criamos a geometria do nosso componente, tá? Só que o importante é o seguinte, esse componente ele tem que estar numa visualização de bottom view, tá? Então ele tem que estar espelhado. Então ele está ele tá na linha top, né? Ele está numa imagem como top layer. Então vou mudar aqui para o ambiente 3D. Tá vendo? Então eu tenho minhas coordenadas aqui x, y e z. Então eu preciso fazer com que ele trabalhe desse jeito, porque nós vamos trabalhar na vista bottom. Tá? Então vou mudar para o meu ambiente 2D. E vou vir aqui em Viewer e vou dar um Flipboard. Para quê? Para essa origem ela vai ficar lá do lado direito agora. Quando eu clicar aqui, ó. Isso. Então agora sim, estou trabalhando com a referência do meu desenho, porque o meu desenho, a origem, ela está aqui, ó. Então nós vamos partir daqui a origem, tá certo? Então baseado nisso aqui, agora nós vamos começar a posicionar as nossas pads, tá? Que são exatamente esses pontos da furação do relé. Então serão 5 furos de 1,3 milímetros. Então nós vamos deixar uma folga. Vamos fazer a furação aí com 1,5 milímetros para garantir uma boa montagem, tá? Então referenciado aqui, ó, tá vendo que ele tem 3,4. Então a nossa primeira pad vai ser com
um X de 3,4 aqui, ó. Só que no nosso caso vai ser 3,4 negativo. Então ele vai vir para cá, tá vendo? Então vamos partir agora lá para o nosso PCB. Então vamos lá. Então aqui agora no nosso PCB. Outro ponto muito importante de nós observarmos aqui é essa medida, tá? Porque nós vamos posicionar aqui no X 3,4, mas e essa altura aqui em relação ao Y? Então nós vamos fazer uma pequena conta aqui. Eu tenho 6 mais 6 aqui, ó, ele é simétrico, então dá 12. Ele tem 15, então sobra 3. Esse 3 dividindo para cá e para cá vai dar 1,5. Então vai ser 3,4 por 1,5 o posicionamento desse cara aqui no nosso PCB. Então vamos lá. Então vou pegar uma pad, vou pressionar o Tab. Essa pad vai ter 1.5, tá? Então vamos deixar 1.5 por 3 milímetros aqui, ó. Já é o suficiente. Então eu vou posicioná-la aonde? Exatamente com as medidas que nós falamos lá, ó. Então o X vai ser 3.4 por 1.5. Tá? Então a posição teria que ser exatamente essa aqui. Então, como ficou muito grande ali a pad, nós vamos diminuir esse diâmetro externo para 3 milímetros. Vamos ver o nosso resultado. Está um pouquinho grande, então vamos diminuir mais. 2.5 e 2.5. Perfeito. Aqui está ótimo esse posicionamento que nós colocamos aqui, ó. Tá? Então agora nós vamos mudar a nossa referência para posicionar esse segundo furo aqui, ó. Tá? Então nós vamos posicionar agora com 12,2. Então vou setar a minha referência aqui, ó. Location. Tá? Já mudei a minha referência. Vou dar um Ctrl C nessa pad, que todas são iguais, e dar um Ctrl V aqui, ó. Então ela vai ser 12.2, 12.2 e o Y continua 1.5. Bom, nós mudamos a nossa referência, agora a referência ali vai ter que ser 0, né? Porque a referência nós tiramos daqui, então não vamos descontar 1.5, vai ficar 0 aqui. Ok? Então voltando lá, então nós colocamos o 3.4, batemos a origem aqui, colocamos o 12,2, tá? E agora vamos fazer essa mesma simetria lá para cima, tá? Vamos repetir essas pads lá em cima agora. Então vou selecionar essas duas pads. Ctrl C. Tá aqui. Só que agora eu vou colocar minha referência aqui em cima. Então vou lá, vou trabalhando com a minha referência. Location. Vou colocar minha referência aqui agora. Então vou dar um Ctrl V. E vou trabalhar com as mesmas distâncias que eu tinha deixado lá. Vamos ver quanto é que está aqui, ó. Então mantive exatamente o meu 1,5, tá, de distância, e ali é 3,4. Aqui a gente vai mexer para 3,4, 3.4. Maravilha, aqui também 3.4. Aqui na verdade vai para 12. Nós vamos manter a mesma posição da
da anterior, né? Então a nossa referência está aqui. Agora eu vou passar ela para cá. E aqui vai ter que dar 12,2 em relação a esse aqui. 12.1, 12.2. Maravilha, tudo certo agora. Então esses 4 nós já conseguimos posicionar. Então, voltando lá no nosso datasheet, esses 4 furos aqui nós já conseguimos posicionar. Certo? Então agora vamos fazer o último furo, que é o furo do centro. Então nós vamos dar um Ctrl C, um Ctrl V aqui. Então, se nós observarmos lá no datasheet, em relação a esse cara, ele é deslocado 2 milímetros. Certo? E em relação a esse, no eixo Y, mais 6. Então, vamos lá referenciar de novo. Então, Edit, Reference, Location, aqui. Beleza, minha referência de 0 está aqui, então ele vai ser 2. E por 6 que já está lá. Está no centro perfeito. Então ele vai ficar exatamente naquele posicionamento aqui. Tá? Então posso dar um reforço no sentido, já que está tendo uma intervenção, eu posso mudar essa pad aqui para uma pad retangular. Vou deixar ela com 2 por 3 milímetros aqui, ó. Tá? Para ficar diferenciada das demais. Então aqui eu já fiz o posicionamento completo do meu relé. Tá? Todas as furações já estão posicionadas aqui. Então o que ficou faltando agora? Realmente só fazer a parte de extrusão, né? Para ter finalizado ele em modelo 3D. Então todas as medidas aqui eu respeitei. E o final ele ficou assim. Então agora eu preciso só extrudar esse componente, né? E na sequência nós vamos fazer a correção dos pinos referente ao nosso esquemático que está aqui, ó. Ele tem um posicionamento de pinos, né? Em relação a esse aqui. Então quem é o pino 1, quem é o pino 2. Então tem que posicionar tudo certinho, porque senão na hora da montagem você não vai conseguir visualizar isso. Tá certo? Então tem que prestar atenção nesses pequenos detalhes aí. Então esse é o esquemático, então você tem que referenciar baseado nesse esquemático, tá? Então aqui eu tenho a bobina, né? Posso colocar a bobina como 1 e 2. E aqui o meu comum, o meu normalmente fechado e o meu normalmente aberto. Que quer dizer exatamente isso aqui. Então vou batizar com a bobina como 1 e 2. Tá? Então vamos lá aqui. Então a bobina vai ser 1 e 2. Aqui eu vou colocar 3 e 4. Então aqui vai ser o 3 e 4. E o meu comum vai ser exatamente o pino 5. Tá? Então nós podemos colocar a serigrafia aqui para representar também, mas não vem ao caso agora, né? Para não perder muito tempo com isso, mas eu podia indicar aqui com texto aqui qual o significado de cada pino desse aqui. Vamos salvar aqui para não se perder nada do que foi feito. Então aqui eu já vou salvar aqui nos meus documentos, tá? Projetos, e vou salvar aqui como PCBlib1. Já salvei, beleza. Então aqui só para fechar, pessoal, já numeramos todos os pinos. Vamos só fazer a parte de extrusão agora, né? Vamos extrudar agora. Então eu vou vir aqui em Tools, tá?
Manager 3D Board, que é aqui. E eu vou criar um shape nessa região. Então eu vou selecionar qual que seria o melhor shape. Tá vendo que você vai pegando aqui, ele vai selecionando a região onde você quer. Então ele pode criar um polígono, um shape aqui, né? Então eu vou pegar por essa medida externa, que é a maior. Então já adicionei o componente. Tá? E aqui eu já vou dar um OK. Maravilha. Então já está aqui. E agora eu vou setar a altura desse componente. Pelo que eu vi aqui, a altura é de 15,4. Então vamos deixar com a altura de 15,4. Então daqui até em cima, 15,4 milímetros. Aqui ele não tem nenhuma parte levantada em relação à placa. Então vai ficar com 15,4. Vou dar um OK. Prontinho. Se eu chavear ele para o modo 3D agora, então eu já tenho ele totalmente montado aqui, ó, tá vendo? Já fiz a parte extrudada aqui do meu PCB. Olha lá que interessante. Se eu quiser alterar a cor desse meu extrudado, sem problema nenhum. Aqui está o cinza, né? Posso colocar qualquer outra cor aí, sei lá, um laranja, um azul. Vou colocar esse laranja para ver como é que fica. Então tá aqui, ó. Meu relé já extrudado, representando a montagem 3D desse componente. Tá certo? Bom, pessoal, eu vou ficar por aqui, porque senão essa aula vai ficar muito extensa, né? Então essa foi só mais uma pequena dica de como se criar uma biblioteca de PCB baseado aí num datasheet, por exemplo, que foi esse exemplo que nós pegamos hoje. Então ele é feito desse tipo, desse padrão aqui. Tá? Se eu quiser alterar ou fazer qualquer modificações baseadas no datasheet, eu consigo sem problema nenhum. Então o nosso resultado que nós esperávamos era mais ou menos isso aqui. Tá? E o que nós chegamos foi muito próximo disso. Então, respeitando todas as medidas, tá? Ficou muito bom o nosso relé da linha AX da Metaltex. Então, coloquei uma transparência aqui só para a gente visualizar. Tá? Se eu quiser, eu posso editar também os pinos aqui, fazer um extrudado aqui dos pinos para ficar muito mais real, ou usar um modelo step similar representando essa geometria desse componente. Tá certo? Então fica mais uma dica aí de criação e edição de componentes para PCB e nós nos vemos na próxima aula. Tá certo? Então para quem gostou dessa aula, dá um joinha aí, dá um like, compartilha aí com os demais, né? E vamos continuando com essa nossa sessão de videoaulas, né? Com essa série de videoaulas referente ao PCB. Tá bom, pessoal? Fica mais essa dica. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!